29 de dezembro de 2021, Igreja Batista Ágape em Indaiatuba. Peço a você que assim que receber a palavra, divulgue a palavra, compartilhe a palavra. Romanos 12, igreja. A partir do verso 9, quem pode se colocar em pé, nós estaremos lendo Romanos 12 a partir do verso 9. Que o Espírito Santo do Senhor esteja conosco. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com um amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito servindo o Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aquele que persegue vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém mal por mal e procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe o que comer. Se tiver sede, dê-lhe o que beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pai, em nome de Jesus eu oro, Deus, para que isso seja uma verdade na nossa vida. Que o Espírito Santo nos ajude a praticar tudo o que foi lido aqui. Tudo que a sua palavra nos revela nessa noite. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Vamos assentar, igreja. Nós dividimos o capítulo 12 em duas partes. Porque esse capítulo 12 realmente, ele se faz necessário nós dividirmos. Porque ele é um capítulo muito forte. Ele nos traz realmente, principalmente essa segunda parte, a uma responsabilidade muito grande. A primeira parte do capítulo 12 que nós vimos a semana passada, e eu quero ler novamente o verso 2 do capítulo 12, ele diz o seguinte: Deus diz: e não vivam conforme os padrões desse mundo. É um mandamento. Está certo ou não? Não vivam conforme os padrões do mundo. Por quê? Porque o capítulo 12 trata do quê? De uma nova vida em Jesus Cristo. Se eu estou realmente em Cristo Jesus, nós temos o quê? Que viver não conforme os padrões do mundo. Então aqui a palavra é clara. É um mandamento. Não vivam. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Se eu e você não se transformar durante esse período que nós estivermos aqui, de nada adianta. Nós vamos passar como... Não tem nada a ver com salvação, amém, igreja? Uma coisa é a salvação, que nós já temos. Outra coisa é você vir na igreja.
Outra coisa é nós deixarmos que Deus me transforme, pela renovação da mente. Exemplo, dízimo. Se eu não deixar o Espírito Santo agir na minha vida para que eu entenda o que é dízimo e oferta, a minha mente não vai ser renovada. Porque eu vou ter o quê? Um bloqueio. Porque dízimos e ofertas é o quê? É espiritual. Não é um ato de, não, eu preciso entender, mas é espiritual. E aí vai, né? Só um exemplo que eu dei, para que a palavra de Deus está dizendo, não viva no mundo e deixem que Deus transforme o quê? A sua mente, para que possam experimentar o que é bom, agradável e perfeito na vontade de Deus para nós. Está certo ou não? O capítulo 12, ainda nos fala, e nos falou a semana passada, dos dons motivacionais, que são espirituais. Lembra? Presidir. Tem certas pessoas que são no corpo, né, são extremamente capazes de administrar, outras de ensinar, outras de exortar. Vimos isso, lembra? Não vou falar todos os dons motivacionais, não é? Mas quando eu entendo essa primeira parte de transformar e renovar a minha mente, Deus vai me dando o quê? Atributos espirituais. O de contribuição, que não tem nada a ver com dízimo e oferta. Existem pessoas que são generosas, que são movidas pelo Espírito Santo. Não para dar só dízimo e oferta, mas para abençoar o corpo. E a segunda parte hoje não fala de mandamento, e sim fala de virtudes que são recomendadas. Virtudes que são o quê? Recomendadas. O que é virtude? O que são virtudes? É estar em conformidade com o quê? Com Deus. É estar em conformidade com a palavra de Deus. Virtude é estar em conformidade com o que Deus me criou e te criou, a imagem e semelhança dele. O meu comportamento exterior e o meu caráter interior. Então isso é o quê? É uma virtude. Então, na verdade, o que o Espírito Santo quer nesse capítulo 12, na segunda parte, é que a gente receba isso como uma recomendação, e você vai entender por quê, mas que a gente busque realmente essas virtudes para a minha vida e para a sua vida, que de novo, não tem nada a ver com salvação. Mas o verso 9, ele começa de uma forma forte, que o amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e se apeguem-se ao bem. O que é o amor sem hipocrisia? Eu falo uma coisa e ajo de outra. Os hipócritas eram assim, lembra que Jesus bateu muito forte neles? Vocês falam uma forma e agem de outra. Isso é muito comum nos relacionamentos de casais. Às vezes eu falo certas coisas com a Ana que eu não ajo da forma que eu tenho que agir. Então eu estou sendo o quê? Hipócrita. É por isso que são recomendações. E a Ana comigo, a mesma coisa. O relacionamento dos filhos é a mesma coisa. Então a gente tem que prestar atenção, e eu sou o primeiro a receber essa palavra, porque eu preciso me policiar nesse sentido. Não porque eu sou pastor, não é isso, é porque antes de tudo eu sou um cristão. E o Espírito Santo vai falando também, odeiem o mal e se apeguem-se ao bem. Isso parece simples, né? Mas aqui está relacionado muito o quê? Ao pecado. E ele vai continuando no verso 10 dizendo, ame-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. É uma recomendação. Se eu quiser a honra para mim e só para mim, eu vou perder a salvação?
Claro que não. Mas o que Deus está falando aqui é que a preferência sempre é de quem? Dá honra a quem tem honra. Dá honra para quem tem honra. As pessoas que te ensinaram, as pessoas, está certo, não? Que são importantes na sua vida. Então a gente tem que dar honra. E aqui fala também do que? Amar uns aos outros. O que é o amor fraternal? É aquela amizade, né? Um amor sem interesse, um amor, um carinho muito forte que a gente tem se relacionando com amigos, né? Com irmãos. Isso também é o que? É recomendado. Verso 11. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Porque eu e você, nós somos preguiçosos. E o que é zelo? É vigiar. É tomar mais atenção no nosso ministério. É zelar pela nossa família, pelos nossos relacionamentos. Isso é ser zeloso. Também é o quê? Uma recomendação, porque às vezes nós não fazemos isso. Não somos zelosos pelo ministério, não somos zelosos com a família. E quando eu digo família, é um relacionamento mútuo, tá certo? Não é uma via só. Outro ponto extremamente importante que também é recomendado: sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Isso aqui dá uma pregação, irmãos. E logo, logo nós vamos falar disso. Isso aqui dá uma pregação. Eu vou repetir. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Aqui está a grande chave do final dos tempos. E nós já estamos vendo isso. Apostasia. Está certo, não? A cada dia que passa, a gente vê cada vez mais pessoas servindo menos ao Senhor, de uma forma fervorosa. Então esse ponto, ele também é recomendado, que todos nós, independente da idade, que a gente sirva ao Senhor de uma forma o quê? O que é fervoroso? Com paixão, com vontade. Sabe aquele prato de arroz e feijão? Depois do jejum? Aquela, né? Então, esse capítulo 12 de Romanos, depois, por favor, releem. Ele é realmente um capítulo que nos traz um pouco a realidade de Cristo, de uma nova vida. Porque a gente não pode se esquecer que o capítulo 12 está falando disso, de uma nova vida em Cristo Jesus. Outra recomendação. Essa é clássica. Também é um sermão. Se nós sairmos daqui só praticando somente o verso 12, alegrem-se na esperança, sejamos pacientes na tribulação e perseveramos na oração. Eu vou repetir. Alegrem-se na esperança. O que quer dizer alegre-se na esperança? Quem tem esperança tem o quê? Algo a alcançar, sim ou não? Está esperando alguma coisa, esperando. Eu estou esperando alguma coisa. Se eu espero de uma forma com aflito, eu estou o quê? Em tribulação. Então eu preciso o quê? Esperar pacientemente. Está certo ou não? Vou prestar medicina. Alegre-se na esperança de prestar medicina. Vai ter tribulação? Vai ter tribulação. Mas tem que ser o quê? Paciente. Tem que se esforçar. E tem o quê? Que orar. Eu só estou dando um exemplo caseiro. Mas a nossa vida, ela é o quê? Ela é direcionada para muitos casos práticos que nós estamos com certeza vivendo.
13. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. O que é hospitalidade? Receber bem. Abrir a porta da sua casa, sim ou não? Pergunta. Quando a gente estava aprendendo a igreja nasceu onde? Nas casas. É lógico que houve um mover do Espírito Santo. É lógico que pessoas vendiam propriedades. Hoje a gente não, né? É até utópico a gente ler Atos 2:42, 2, né, no caso, e vendiam propriedades. Isso pode acontecer, claro. Já aconteceu e acontece. Então essa hospitalidade, ela está calcada a quê? Receber para fazer o bem e para o bem. Não é? É uma recomendação. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Verso 14. Né? E vai apertando. Verso 14. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Por que é uma recomendação? Porque às vezes a gente se vê o quê? Falando de meia boca. Hoje mesmo, a gente estava chegando aqui, o que aconteceu? Você entrou aqui na rua, o carro deu uma engasgada, você perdeu o tempo, né, da velocidade. Quem estava vindo? Uma moto, só não chamou nós de santo. E só não parou também porque nós estávamos em 4. Aí nessa hora você tem que lembrar do quê? Do verso 14. Abençoem e não amaldiçoem, porque é vontade. Então isso é o quê? Isso são recomendações que eu e você passamos diariamente. Isso faz parte do nosso cotidiano. Ó a outra ainda. Isso aqui eu aprendi com a Ana. Ela, quando eu leio esse verso, a primeira vez que ela falou, ela me perguntou. Não sei se ela vai lembrar. Você lembra? Verso 15. Ela fala: João, o que é mais fácil? Alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? O que é mais fácil? Você se compadece mais aonde? Na alegria do outro ou na tristeza do outro? Aí você pensa, fala, puxa vida. Quando acontece alguma tragédia, alguma coisa que você mesmo pode participar e ajudar, você prontamente faz o quê? Ajuda. Há um mover natural de quem? Do ser humano, de ajudar, principalmente aquele que pode ajudar, ele vai. E aquele que está se alegrando? Recebi uma promoção, uma bênção, um novo projeto, uma viagem. Você está alegre? Mas você pode falar isso para todos? Você fala isso, você compartilha isso para todos? Algumas pessoas vão ficar alegres com você, principalmente aqueles que oram por nós, tá certo? O pastor e a família vão viajar, pô, que benção. As pessoas que oram por mim, por nós, ficam felizes. Vê todo o nosso esforço, toda a dedicação. Mas as pessoas que estão um pouco longe, você está vendo? Pastor. Pastor, agora? Ih, rapaz. Agora, de cada 6 meses, estão viajando. Você está entendendo? Então esse capítulo 12 de Romanos, ele é maravilhoso. Você lê isso aqui, você... 16, tem o mesmo modo de pensar de uns para os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Isso é mais fácil. Isso a gente tem, né? Essa capacidade. Não paguem a ninguém mal por mal.
procurem fazer o bem diante de todos. Quando a gente vai crescendo realmente na estatura do varão perfeito, isso está sendo possível também. Se possível, olha aqui, se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Faz um retrospecto dos últimos 10 anos, se tudo foi paz e harmonia na sua vida. Então, é uma recomendação. Está certo ou não? Deus não está falando aqui, olha, você não. O que depender de você, porque tem coisa que mesmo dependendo de você, você não vai viver em paz com as outras pessoas. Principalmente quando você tem que tomar decisões. Está certo ou não? Que possam influenciar o comportamento ou qualquer... Não é? Meus amados, não façam justiças com as suas próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito, abre aspas. O detalhe do verso 19 é que quem está falando agora é Deus. O abre aspas aqui é Deus falando, a mim pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. De novo, quando nós temos às vezes o critério de julgamento, a gente julga. Quando está na nossa mão, a gente julga, do nosso jeito. Mas o que Deus está falando aqui? O julgamento é meu. 20. Depois só temos o 21. Esse aqui é maravilhoso. Esse aqui é maravilhoso. Façam o contrário. Então eu vou ler novamente o restinho do 19. A mim pertence a vingança e eu é que lhe retribuirei, diz o Senhor. Ao 20. Façam o contrário, abre aspas. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Eu vou repetir. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Ele vai entender? Coloca a brasa viva na sua cabeça, você vai ficar. Né? O que está acontecendo aqui? Não é assim? Por que essa brasa veio aqui? Pô, mas o Giovanni é meu inimigo, cara. Eu não posso nem ver ele, eu critico ele. O cara foi e me abençoou com a cesta básica, por exemplo, né? Dá para entender, né? O que ele... É fácil fazer isso? O primeiro louvor que foi cantado, o primeiro louvor que os levitas, que vocês cantaram hoje, meu Deus é grande, né? Não há outro como tu. Porque Jesus Cristo, Ele praticou tudo isso. É por isso que aqueles que têm dom de compor músicas, louvores, salmos, né? O Espírito Santo brada no coração deles para escrever isso aqui. O cego tu fez enxergar, a água em vinho tornar. Não há outro como tu. Porque o único que cumpriu tudo isso, quem foi? Foi Jesus Cristo, como homem. E por último, para encerrar, para nós orarmos, não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Amém? Então o Espírito Santo nos trouxe hoje aqui, e eu louvo ao Senhor Espírito Santo, ao Senhor Deus, que a gente aprendeu um pouco mais. O Espírito Santo, ele faz isso, porque a palavra ela não volta vazia. Ela não volta vazia para mim e não vai voltar para vocês. Então, que a gente siga essas virtudes, essas recomendações. Em nome de Jesus. Amém?